Pé na rua. Uma manhã qualquer de segunda-feira em Montreal, no Canadá, inverno, 9 graus negativos. E mesmo assim eu saio para a batalha feliz porque há pouco eu tive uma conversa muito produtiva com Lúcio Flávio Rodrigues, que é consultor de investimentos aqui no Canadá. Nós falamos a respeito do evento que ele está organizando no dia 31 de janeiro, às 7h30 da noite, online, gratuito, para falar de aposentadoria e investimentos no Canadá e muito mais. Você que é brasileiro e está no Canadá já há algum tempo, é recém-chegado, você que está para chegar, ou você que pensa um dia em vir morar no Canadá, está cogitando, de repente saber mais a respeito desses assuntos, é o que falta. E para outra galera que eu citei anteriormente, que já está por aqui há mais tempo, menos tempo, ou que está chegando, tem que saber disso, gente. Pense no seu futuro. Bem, vamos então acompanhar a conversa com o Lúcio Flávio Rodrigues e no fim do vídeo conversamos novamente. E Lúcio, indo direto ao ponto, vamos primeiro falar um pouco de aposentadoria no Canadá. O que é preciso de informação ou conhecimento para um brasileiro que já vive aqui há algum tempo, ou que é recém-chegado, ou ainda tem planos de mudar para o Canadá? O que a pessoa deve saber a respeito de aposentadoria no Canadá e como estruturar isso para ter, digamos, uma terceira idade aqui no Canadá, bem confortável, ou até mesmo transitando entre os dois países? Bom, Paulo, obrigado por me ter aqui. A sua pergunta é muito boa, porque o projeto de futuro, ou aposentadoria, é o primeiro projeto de investimento, ou o projeto de investimento mais importante de uma família média norte-americana. Então, a gente aqui no Canadá, a gente vai ter aposentadoria pública, a gente tem tanto uma parte que vem da província, quanto uma parte que vem do governo federal, mas ela é parecida com o salário do professor Raimundo, ela é bem pequenininha. Então, aquilo que vai realmente garantir a qualidade de vida que nós queremos na aposentadoria similar à que a gente tem ativamente, que é quando a gente trabalha, vai vir dos nossos próprios recursos, né? Vai vir dos nossos próprios investimentos que a gente faz ao longo da vida. Dito isso, existem planos, benefícios que foram criados pelo governo para que a gente possa investir ao longo dos anos e ter vantagens fiscais. Então, tanto nós, pessoas físicas, quanto empresas, boa parte das empresas para as quais a gente trabalha, também vão ajudar nesse objetivo. Elas vão, para reter bons funcionários, elas vão geralmente ter desses planos também, onde elas vão cotizar e vão investir nos planos de aposentadoria dos funcionários. Então, basicamente, é o projeto, né, a não ser que uma pessoa seja já milionária, o que não é o caso da maior parte das pessoas. Então, o projeto de investimento mais importante de uma família média norte-americana é seu projeto de futuro, a sua aposentadoria. Essa necessidade de ter que complementar a aposentadoria estatal, vamos assim dizer, ela aqui no Canadá, a cidade que forma é por meio de investimentos, e há algum modelo, ou melhor dizendo, alguma semelhança com o modelo de previdência privada no Brasil? Sim e não. A previdência privada do Brasil, ela também te investe em alguns fundos e te dá alguns benefícios fiscais. Então, nesse sentido, sim, mas ela é diferente. Então, aqui a gente é um animal com vida própria aqui. Então, aqui é mais simples. Você tem basicamente duas contas. Em inglês é o RRSP, em francês é o REER, e o TFSA em inglês e o CELI em francês. Então, são duas contas que o governo criou com benefícios fiscais diferentes para que a gente possa investir e acumular nosso dinheiro. Basicamente, como que essas contas funcionam? Então, eu começo falando do RSP, do REER. Então, essa conta, tudo que a gente investir nessa conta fica livre de impostos durante todos os anos que o dinheiro ficar lá dentro. Exemplo, investimos $100 mil nessa conta hoje, esse dinheiro ficou lá 20 anos, então vamos supor que $100 mil ele frutificou e virou $1 milhão. Durante esses 20 anos, não há imposto a pagar, nada, zero. Então, cresceu igual bola de neve, juros sobre juros. Um dia, quando a gente for tirar esse dinheiro, geralmente quando a gente está aposentado, já não tem outra renda, a gente vai começar a pagar imposto. Mas então a gente postergou também durante 20 anos o pagamento de imposto e, teoricamente, a gente vai pagar menos, porque a gente vai estar numa alíquota menor. Esse é o primeiro benefício. O segundo benefício já é um benefício imediato. O primeiro benefício a gente só vai ter ele lá na frente.
O segundo benefício é imediato. Tudo que eu investir nessa conta, eu posso deduzir da minha renda. Exemplo, se eu ganho US$ 100.000 e eu coloco US$ 15.000 no meu RSP, no meu RER, eu posso deduzir da minha renda. Então, para fins de imposto de renda, se eu colocar 15 mil nessa conta, o meu imposto, minha renda não vai ser 100 mil, vai ser US$ 85.000. E como o imposto de renda aqui no Canadá, ele é por fatias, as fatias de cima da minha renda é onde eu pago mais imposto. Então, quando eu reduzo a minha renda de cima para baixo, eu tenho uma redução do pagamento de imposto de renda muito grande. Então, esse exemplo que eu estou dando, se eu ganho 100 mil, coloco 15 mil na minha conta RSP-RE, depende da província que a gente mora. As contas são diferentes para Quebec, Ontário, British Columbia, Alberta, enfim. Mas eu vou dar um exemplo médio. Então, se eu coloco 15 mil e eu tenho um salário de 100 mil, o governo me retorna mais ou menos US$ 7.000. Imagina, é muito dinheiro. Isso, ou seja, eu criei do zero US$ 7.000. Então, eu só transferi, peguei 15 mil de uma conta e coloquei nessa conta, e eu fiquei com 22. Então, de largada. Então, é muita grana. Então, esse é o benefício. E se você faz isso durante 15, 20, 25, 30 anos, você está criando um patrimônio, criando uma riqueza que dificilmente você vai ter isso em qualquer investimento. Dificilmente um investimento vai te dar um retorno tão grande. Então, essa é a primeira conta. E tem a outra conta que eu chamo de prima dela, que é a conta TFSA, em francês é a CELI, que é uma conta livre de impostos. Imagina, é a oitava maravilha do mundo. Uma conta onde você coloca seu dinheiro e nunca mais na vida você vai ter que pagar imposto. Então você coloca US$ 100.000, os US$ 100.000 frutificam para 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de dólares, e você pode retirar esse dinheiro a hora que você quiser sem pagar nenhum imposto. Porém, é too good to be true, né? Ou seja, tá bom demais para ser verdade. Mas é assim mesmo, porém ela tem um limite menor. Então, nesse ano de 2023, por exemplo, ela tem um limite de US$ 6.500. Então, todos nós aqui podemos colocar US$ 6.500. Ano passado, o limite era US$ 6.000. E se você nunca cotizou nessa conta e você mora no Canadá há mais tempo, você tem esses limites acumulados que você pode colocar de uma vez só. Tá bem. Acho que agora a gente precisa conversar com quem está ainda no Brasil planejando vir para o Canadá ou quem é um recém-chegado. De repente, uma pessoa que tem um Open Work Permit, ainda está começando a vida por aqui. Nesses estágios, um recém-chegado, melhor dizendo, ele já consegue ter acesso a essas contas? Qual é o momento em que legalmente se pode fazer isso? Sim, ele consegue desde que ele tenha um SIN number. E teoricamente, nós estamos falando aqui para todo mundo que vai chegar com visto de estudo, visto de trabalho, né? Ou já vir como residente. Então, desde que a pessoa ela tem o SIN number dela, ela consegue acesso a todas essas contas. O TFSA e o CELI, ela já pode investir de imediato, e o RSP e o REER, ela vai investir a partir do momento que ela tiver renda, porque ela tem que ter renda para ela poder investir, porque ela pode investir até 18% da renda bruta dela no ano. Se ela não tem renda, obviamente, ela não tem razão por que investir. Mas a partir do momento que ela trabalhar e tiver renda, ela pode e deve investir, né? Essa conta também é interessante, o RSP e o REER, porque é muito comum as empresas, principalmente as grandes empresas, oferecerem nesse regime pacote de benefícios das empresas, né? Então, as empresas geralmente investem, mas elas geralmente investem se o funcionário investe. Então, por exemplo, o funcionário coloca 5% do salário, a empresa coloca mais 5%. Se o funcionário não coloca nada, geralmente a empresa não coloca nada. Varia de caso para caso, cada empresa tem sua regra, mas é uma conta também que as pessoas têm que ficar atentas e tirar o maior proveito possível. Eu sempre falo isso com os meus clientes, se alguém está te dando dinheiro de graça, vai pegar tudo que você pode, entendeu? Não deixa nada para trás. Certo. Lúcio, para encerrar, vamos falar do evento que você organiza no dia 31, agora de janeiro. Você vai trazer um pacote de informações muito maior do que esse que nós temos aqui no canal. Então, primeiro, convide o pessoal. E segundo, faça um resumo, um sumário do que nós vamos ter nesse evento. É isso aí.
Obrigado pela oportunidade de falar. Nós vamos fazer agora dia 31 uma palestra online, gratuita. Talvez o Paulo vai colocar o link aí para a gente da palestra. Só entrar e registrar e você vai receber o link do Zoom para participar. E o que nós vamos falar? Nós vamos falar com mais detalhes sobre isso, sobre o que é a conta RSP, RE. Nós estamos, inclusive, na que a gente chama de alta temporada, que quando vira o ano, nós temos 60 dias para fazer as cotizações valendo para o ano anterior. Eu vou explicar com detalhes como é que funciona a aposentadoria no Canadá, de onde vêm os recursos, quanto nós ganhamos de cada da província, do governo, qual que é a expectativa de ganho. Nós, né, brasileiros, nós temos aí um handicap, né? Todos aqueles que chegam depois de 25 anos de idade no Canadá não vão ter 40 anos de trabalho aos 65 anos, então nós vamos ter um handicap aí em relação ao canadense que mora aqui desde sempre, mas também tem remédio, dá para remediar. Eu vou explicar como fazer. Vou explicar também para aqueles que, e são muitos, não são poucos, aqueles que ainda têm um pé no Brasil, têm imóvel, têm apartamento, têm investimentos e não sabe o que fazer. Ou seja, a pessoa, eu não sei se eu trago tudo para o Canadá, se eu deixo um pouco no Brasil, onde que é melhor de investir, se é no Canadá, se é no Brasil. Eu já ouvi falar que os juros no Brasil são maiores do que o Canadá, isso é verdade ou não é? Então eu vou trazer a realidade, vou desmistificar alguns mitos que as pessoas têm e acreditam. Até um ponto importante, o dólar, muitos me perguntam, é uma pergunta que não tem preço, para onde vai o dólar? O que você acha que eu faço? Trago meu dinheiro agora, espero mais. Eu não tenho a resposta, já dou um spoiler aqui que eu não tenho a resposta, mas eu vou trazer dados históricos, vou mostrar gráfico de como que a gente consegue prever isso, se é que conseguimos prever, né? Pelo menos no longo prazo. Enfim, e se você quiser participar e nenhum dos temas que eu coloquei for uma dúvida sua, você pergunta. Então também vai ter um momento onde as pessoas vão poder perguntar livremente aquilo que elas têm como dúvida e eu vou poder responder naquilo que eu conseguir responder, naquilo que for minha capacidade. Pois é, pessoal. Dessa conversa, para mim ficou claro que o governo canadense encontrou formas de empurrar os cidadãos para acumularem riqueza, realizarem investimentos, pensando na terceira idade, pensando na aposentadoria. Isso com ferramentas, vamos dizer assim, muito mais efetivas e qualificadas do que as que temos à disposição no Brasil. Essa foi a impressão que eu tive. Foi a que você teve também? Enfim, convido você a deixar as suas impressões sobre esse assunto nos comentários desse vídeo e, principalmente, a participar desse evento online, repito, com inscrições gratuitas, no dia 31 de janeiro desse ano de 2023. O link para a inscrição está na descrição do vídeo e pense bem no futuro. Pense bem no seu futuro. Um abraço.